Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live. Primeira live do ano de 2023. Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal começar a chegar, né? Hoje essa live vai ser, assim, muito boa. Essa live de hoje promete. Quero ajudar vocês hoje. Boa noite, Raninha. Boa noite, Letícia. Vamos aqui aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Era pra eu estar começando essa live às 8, mas fiquei ali com o aperreio ali com o Davi, o Gabriel, a Mariana e a Esther. Mas deu tudo certo, agora já deu tudo certo e a gente vai só aguardar mais um pouquinho aqui o pessoal começar a chegar. Se vocês quiserem já pegar o papel e a caneta, a gente vai precisar, tá? Trouxe até um quadrozinho hoje aqui pra gente anotar, fazer umas anotações do que a gente vai fazer hoje, tá bom? Peço a vocês que possam desde já ir se preparando, pegar papel e caneta, uma agenda. Vou falar alguns pontos que vão ajudar a gente a fazer as nossas metas desse ano, certo? Vou aguardar aqui só mais um pouquinho. Vou só escrever aqui pra gente começar, certo? As nossas metas desse ano. Boa noite, boa noite. Vou virar um pouquinho pra cá. Tá dando pra vocês verem aí, pessoal? Digam aí se dá pra ver. O que tem aqui? Vocês conseguem ver aí? Espero que esteja dando certo. Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá começar, né? Vamos lá começar a nossa live de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre como organizar metas para esse ano, né? Essa organização não vai ser válida só para quem tem família, né? Quem tem filhos, uma pessoa solteira também pode fazer uma organização desse tipo, né? Apesar que da minha página ser para falar sobre a organização da rotina familiar, mas todo mundo, né, precisa se organizar, então serve para todo mundo. Se você conhece alguém que precisa se organizar, manda essa live aqui já pro pessoal, porque a gente vai fazendo juntos hoje, tá certo? Se você não conseguir fazer junto comigo, salva, até porque você vai precisar pensar um pouco, né? Sobre o que você vai escrever. E aí, se você não conseguir, você salva pra depois você fazer tudo detalhadamente. Mas é importante você anotar os tópicos do que a gente precisa, certo? Pra esse ano de 2023 não chegar em dia 31 de dezembro de 2023 você ficar pensando: meu Deus, o ano todinho passou e eu não fiz nada do que eu tinha me prometido, né? Isso é muito comum. Às vezes a gente começa o ano, né, cheio de propósitos, né? Faz um checklist de tudo que quer. Na verdade, faz uma lista de tudo, né? Que não tem o check ainda, mas faz uma lista de tudo que quer falar, mas não sabe ainda como fazer. E aí vai passando o ano, de repente já tá no meio do ano, julho. Aí você pensa: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não fiz nada ainda do que eu tinha prometido. E aí chega de 31 de dezembro, não tem feito nada também. E aí, como é que a gente vai fazer pra gente ir caminhando nesse espaço para que quando chegue no final do ano, no dia 31 de dezembro de 2023, a gente não esteja com aquela lista cheia de coisas não cumpridas, cheia de metas não cumpridas, né? A primeira coisa que eu quero te dizer, né, vou colocar aqui na minha tabela, certo? No meu quadro para vocês. É que as nossas metas, elas precisam ser metas inteligentes. Metas inteligentes. Bruna, o que é meta inteligente? Bruna, o que é meta inteligente? Precisa ser metas inteligentes. Vou ligar aqui de novo. Mexi aqui, esse quadro da Mariana. Não sei mexer direito, não. O que é meta inteligente, Bruna? Meta inteligente, ela tem alguns pontos que precisam ser feitos para ela ser inteligente, certo? Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um tempo para ela ser feita, certo? Então, o que é uma meta específica, né? Como é que eu vou saber se a meta que eu coloquei é específica?
certo? Você não pode simplesmente colocar uma lista inteira e não detalhar como você vai fazer, para que ela serve, né? Para que serve? Por exemplo, o porquê que eu quero atingir essa meta, né? O que é que eu quero atingir? O que é que eu preciso atingir, né? O que é que vai estar envolvido? Depende só de mim? Depende de mais alguém para atingir essa meta? O que é que eu preciso fazer para atingir essa meta, né? Ela tem que ser específica, não pode ser uma coisa muito abstrata, tem que ser algo concreto. Por exemplo, né, uma pessoa me mandou uma mensagem na caixinha de perguntas e disse que queria crescer na espiritualidade, certo? Um exemplo. E aí, o que é que eu fiz? Eu dei 3 dicas de como a pessoa fazer para crescer na espiritualidade. O que é que a pessoa precisa fazer para crescer na espiritualidade? É ótimo crescer na espiritualidade, perfeito, maravilhoso. Mas eu preciso especificar, né, o que é que tem que ser feito para atingir essa meta, né? Qual é, né, o centro de tudo, né? O que é que eu quero? Crescer na espiritualidade, certo? Mas por que eu quero? Né? O que é que vai estar envolvido? Vai depender só de mim? Né? Por exemplo, eu coloquei que eu preciso ir pra missa, é bom ir pra missa todos os dias, mas vai depender só de mim pra missa todo dia? Eu preciso de alguém? Isso foi um exemplo que eu dei, certo? Eu quero, vamos supor, ir pra academia todos os dias do meu ano, mas isso vai depender só de mim? Vai depender de mais alguém? Certo? E quando é que isso vai acontecer? Então, você tem que ser muito específico na sua meta, certo? O segundo ponto dessa meta inteligente é ser mensurável, certo? Você precisa saber como é que você vai chegar lá nessa meta, certo? Você não pode simplesmente colocar lá, quero emagrecer 10 quilos, tá? Até quando? E como é que eu vou fazer para chegar lá nesse lugar, certo? O terceiro ponto que faz uma meta ser inteligente é ela ser alcançável. Por exemplo, eu pretendo emagrecer 10 quilos esse ano, certo? É um dos meus propósitos, né? Eu quero voltar pro peso que eu tinha antes de eu engravidar, certo? Do meu terceiro filho, do Gabriel, né? Então, como é que eu vou fazer pra fazer com que ela seja alcançável? É possível pra mim emagrecer 10 quilos esse ano, certo? Será que eu vou conseguir, né, emagrecer 10 quilos esse ano? Depende, mas ela é alcançável? Provavelmente sim, se eu fizer tudo que precisa ser feito pra conseguir chegar lá. Agora eu não posso dizer, vou emagrecer 50 quilos esse ano. Provavelmente eu não vou alcançar esse objetivo, né? Então ela não vai ser alcançável se eu colocar a minha meta pra ser perder 50 quilos esse ano, certo? O quarto ponto para ela ser uma meta inteligente é ela ser relevante, né? Como é que uma meta pode ser relevante? A meta vai ser relevante se ela tiver sentido. Ela tem que ter um sentido. Porque às vezes, pessoal, isso aqui é um ponto importante. Às vezes a gente faz uma meta, né? E quer pensar assim, não, isso aqui vai ser ótimo pra minha vida. Sei lá, tipo, vou fazer uma viagem pra Disney até o final do ano, em 2023, um exemplo, certo? Qual o sentido pra mim, hoje, na minha vida, de fazer uma viagem pra Disney até o final de 2023? Tem sentido pra mim? Certo? Então, eu preciso pensar. Pra mim, hoje, pensando na minha vida, eu tenho filhos pequenos, mas pra mim não tem sentido fazer uma viagem pra Disney até o final de 2023, certo? Hoje eu olho pra minha vida e vejo que não tem sentido nenhum. Então, por que eu vou me programar pra fazer uma viagem pra Disney até o final de 2023, se, mesmo eu tendo filhos pequenos, eu preciso pensar, isso vai ser relevante? Não, então eu não vou botar isso no meu papel pra minha meta, certo? E o quarto ponto é, a meta tem que ser feita em tempo. A gente chama de timely, né? Ela tem que ser feita em tempo. O que é isso? Você precisa planejar passos para chegar nessa meta. E aí, esse planejar passos, né, é uma das coisas que eu vou te ajudar a fazer hoje, né? Planejar passos de como você atingir essa meta, uma das metas, né? Porque todas as metas é importante que você tenha passos para chegar lá, certo? Então, vamos voltar aqui. Para as metas serem inteligentes, elas precisam ser específicas, né? Como eu expliquei, elas precisam ser mensuráveis, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante, ter um sentido, e ela precisa ter um tempo para ela ser feita. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Você simplesmente... E essa parte do timely, né, de ter um tempo para ela ser feita, é muito importante. Porque às vezes, o que acontece? A gente vai cheio de desejo, de começar o ano, de fazer tudo de bom, do jeito que a gente quer, as sanguíneas, né?
chega e coloca assim no papel. Uhul, vou fazer, esse ano eu vou mudar de vida, vou fazer tudo, vai ser maravilhoso, vai ser o meu ano, parará. Mas chega no final do ano não conseguiu cumprir. Por quê? Muitas vezes é porque não colocou um tempo para estabelecer aqueles objetivos, né? Todo mundo, né, começa o ano naquela alegria, né, de começar algo novo, mas aí não coloca tempo. Então, vamos lá, colocar um tempo também para essas metas serem feitas. A nossa meta, gente, tem que ser inteligente. Não pode ser uma meta meia boca, certo? Tem que ser inteligente. De novo, repetindo, para ser inteligente tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e feita dentro de um tempo, certo? 5 pontos muito importantes para as suas metas, certo? Coloquei já aqui. Então, para eu fazer essas metas serem inteligentes, eu preciso também ter valores fundamentais, né? Por que que é importante eu saber quais são os meus valores fundamentais? Porque os meus valores fundamentais, eles vão nortear a minha meta. Eu vou colocar aqui, então, o segundo ponto importante. Valores fundamentais. Por que que eu preciso desses valores fundamentais, gente? Porque são eles que vão nortear as minhas metas. Né? Às vezes eu faço uma meta que não tem nada a ver com os meus valores. Né? Tipo assim, vamos supor... Vou dar um exemplo assim, bem nada a ver, certo? Eu sou brasileira e eu quero viajar pro Brasil até o final do ano, certo? Mas aí eu vou planejar para eu ir pra China até o final do ano, certo? Tô dando um exemplo bem drástico para vocês entenderem, certo? Então, eu vou planejar para ir pra China no final do meu ano, né? Isso faz parte dos meus valores fundamentais? Ir pra China, o que eu vou fazer na China? Daqui pro final do meu ano, né? Se eu tenho a família, por exemplo, como valor, um dos meus valores fundamentais, provavelmente eu não vou colocar a ida pra China como sendo uma das minhas metas. Porque eu sei que, vamos supor, já tô há 5 anos sem ir no Brasil, um exemplo, né? Porque não é a realidade, né? Como vocês me acompanham, mas vamos supor que já faz 5 anos que eu não vou pro Brasil. Né? Eu não posso colocar a ida à China como meu valor fundamental se eu preciso se encontrar com a minha família. Né? Então, a minha meta não pode ser viajar para a China, tem que ser viajar para o Brasil, certo? Tô dando um exemplo assim bem concreto, né? E aí, para você descobrir quais os seus valores fundamentais, às vezes você pode pensar assim para mim, dizer assim para mim, Bruno, eu não sei quais são os meus valores fundamentais, às vezes eu tô meio perdido, né? E aí eu vou entrar naquela questão agora para vocês, né, do que são as prioridades da nossa vida. As prioridades da nossa vida, elas cabem na palma da nossa mão. Já falei com vocês sobre isso, eu preciso fazer uma live para explicar, assim, bem detalhadamente sobre isso. Faz tempo que eu tô devendo. Mas eu vou explicar porque eu não fiz ainda também essa live, certo? Lá pro final, quando eu for dar os meus exemplos práticos. E aí, as prioridades da nossa vida, elas cabem na palma da nossa mão. Que é o quê? São 5 dedos da ordem. Como eu falei pra vocês já, né? Em outros vídeos anteriores. Se você não sabe o que é, você pode dar uma olhada nos videozinhos que eu fiz nos Reels antes. Mas... o escritor José Luiz Soria, ele compara as prioridades da nossa vida com os dedos da nossa mão, certo? Os dedos da nossa mão são as prioridades. O dedo maior é o dedo que fala sobre a fé, sobre Deus, sobre a espiritualidade, né? Cada dedo tem um tamanho diferente, né? Então, o dedo maior que é Deus, né? Tem que ser em primeiro lugar sempre, né? Deus tem que ser em primeiro lugar da nossa vida, porque sem ele a gente não faz mais nada, né? A gente não tem sentido de vida... a gente não vai encontrar relevância, a gente não vai encontrar nada pra gente alcançar. A gente não consegue alcançar nada. Sem Deus a gente não vai pra frente, certo? O segundo ponto é a família. Esse dedo aqui é a família, né? É um dedo que fica em segundo lugar, mas que ela precisa ter uma prioridade na nossa vida. Logo depois de Deus. Depois vem o quê? A vida profissional, certo? O terceiro ponto é a vida profissional. O quarto ponto vai ser o quê? Quarto ponto vai ser o descanso, o lazer, a cultura, né? As atividades que a gente vai fazer para nossa mente relaxar, certo? E o quinto ponto é a responsabilidade social. Por exemplo, quando eu me propus a fazer as lives no Instagram, é uma responsabilidade social. Isso é um exemplo de responsabilidade social que eu vi que eu precisava fazer, certo? Então, dentro desses valores fundamentais, né, você vai destacar quais são os valores fundamentais, mas você não vai colocar só os 5 valores fundamentais baseados no dedo na ordem. Você vai priorizar esses. Se você não tá priorizando esses valores aqui,
né? Você vai precisar repensar na sua vida, né? Já que tá Deus, Deus tá bem aqui e o trabalho tá sendo esse aqui, a ordem tá invertida, certo? A família tá aqui e Deus tá bem aqui, a ordem tá invertida. A sua vida tá sem ordem, né? A virtude da ordem é uma virtude que vai nortear a nossa vida para que a gente viva, né, da melhor forma possível. Então, é preciso você ter noção se esses seus valores fundamentais estão realmente na ordem certa. Porque se eles estiverem na ordem errada, provavelmente a sua vida vai estar fora de ordem, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente falou das metas SMART, né, das metas inteligentes, que eu falei que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e em tempo. Se você chegou depois e não viu o que era, volta depois na live, quando eu terminar a live, volta pra você anotar, porque você vai precisar saber disso, certo? Bem direitinho. O segundo ponto que eu falei agora é sobre os nossos valores fundamentais, que é importante você se situar dentro dos dedos da ordem, né? E aí, novamente, eu vou te falar, eu vou reforçar. Não deixa que esses valores fundamentais fiquem invertidos, porque senão a tua vida vai ficar fora de ordem e você vai chegar no final do ano perdido, certo? Não só no final do ano, mas no final da tua vida perdido, né? Então, não deixa que os valores fundamentais se invertam. E aí, quando você for colocar a sua lista, né, eu vou te pedir para escrever 10 valores, certo? Porque às vezes a gente tem esses valores aqui também, mas também tem outras coisas que a gente gosta, né, de fazer, outras coisas que a gente sabe que precisa ter prioridade na nossa vida também. Não significa que só são essas as suas prioridades, né? Mas você precisa ter, provavelmente você tem outras prioridades também. E it's ok, você pode sim ter outras prioridades na sua vida. Mas você não pode inverter a ordem de prioridades. Não inverta a ordem de prioridades, certo? Então vamos lá. Depois que eu vi... uma coisa super importante, né? Que me perguntaram uma vez quando eu fiz o Reels sobre os dedos da ordem, né? É sobre a saúde física e a saúde mental. Onde é que entra aí? Já que eu não falei de academia, por exemplo. Onde é que eu vou fazer academia? Porque a academia é importante, né? Então, esses dedos da ordem, como eu falei, são as suas prioridades, certo? Mas aí você vai linkar 10, certo? Além dessas 5 que você vai colocar na ordem que eu te falei, porque você já sabe qual é a mais importante e a menos importante e as que não são tão relevantes, né? Dentro dessa ordem. Mas, por exemplo, para você estar bem com a sua família, para você estar bem com seus filhos, para você estar com bem-estar, você precisa sim ter uma saúde física, né? Como é que vamos supor, eu coloco uma meta para eu chegar aos meus 40 anos com 10 filhos, vamos supor. Não é esse o caso, não vou conseguir chegar aos meus 40 anos com 10 filhos, certo? Apesar de que eu conheço pessoas que têm esse pique, né? Mas vamos supor, eu vou chegar aos meus 40 anos com 10 filhos, uma meta, certo? Como é que eu vou chegar lá sem ter saúde? Sem estar praticando um esporte? Como eu não vou ter nem pique pra cuidar de tanta criança, gente? Não vou ter pique, não vou ter ânimo, né? Não vou ter nada disso, né? Então, assim, eu preciso, sim, cuidar da minha saúde física, né? Preciso fazer uma suplementação, tomar vitamina, né? E aí entra o nosso cuidado físico e mental, né? E a minha saúde mental, ela também vai estar relacionada à minha saúde física e ao meu bem-estar para estar com as pessoas que eu amo. Se eu não estiver conseguindo cuidar nem de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Entendeu? Então, assim, é preciso você saber que aí, o que acontece? A saúde física e mental, ela vai estar dentro do ponto 4, certo? Primeiro Deus, de novo. Deus, família, trabalho e aqui. A cultura, o lazer, leitura de livro, hobby, sair com os amigos. E a saúde física entra aqui, né? Saúde física e mental. Bruna, mas você falou que eu precisava disso pra estar bem aqui com a minha família, com Deus, com o meu trabalho. Certo, você precisa disso. Mas por que tem uma ordem? Porque, por exemplo, vai ter um dia que você precisa entregar um projeto do teu trabalho e você não vai conseguir ir pra academia. It's ok, porque a prioridade é o teu trabalho nesse dia, entendeu? Mas vai ter um dia que o meu filho tá doente. Ou a minha mãe tá doente. E eu não vou poder ir pra academia nesse dia porque a minha mãe tá doente. It's ok, você não vai estar invertendo a ordem. Você não pode simplesmente chutar o balde aqui,
Porque teu filho tá doente, tua mãe tá doente, dizer, ei, eu não vou ficar com você porque eu preciso da saúde física pra poder... A ordem, gente, ela não pode ser invertida pela razão do dever de caridade, certo? Se tem um momento aqui no seu dia, sei lá, você tá cuidando da sua família, você tá trabalhando, você teve a sua oração, mas aí, de repente aconteceu alguma coisa aqui que não deu pra você vir pra esse ponto nesse momento. That's okay. Você precisa priorizar. Não significa que todos os dias da sua vida vão ser assim, certo? Você vai ter um momento de ir pra sua academia, de ir pro seu... ter o seu momento, tá? Mas uma coisa não anula a outra. Mas vai ser preciso ter uma ordem daquilo que vai ser priorizado naquele determinado momento, certo? Então, passado dessa parte, né? A terceira parte, a gente falou da primeira, que são as metas inteligentes. A segunda, os meus valores fundamentais. O terceiro vai ser essa parte aqui. Eu vou precisar que vocês pensem muito bem. Talvez você não vá conseguir anotar tudo. Só uma pergunta. Se vocês puderem me responder aí no chat. Eu tô falando muito rápido. Porque às vezes quando eu me empolgo, eu começo a falar muito rápido. E aí acaba que eu não sei se tá dando pra acompanhar, né? Assim, pra ir anotando tudo. Mas eu tô tentando ir repetindo também bastante pra vocês irem tendo tempo pra anotar também, certo? É importante anotar, gente. Ter esse hábito de anotar as coisas, certo? Pronto. Não tá tendo problema nenhum, tá dando certo. Tá dando certo a velocidade aqui da fala. Tá dando tudo certo, né? Vou passar pro próximo ponto, certo, gente? Esse ponto aqui é muito importante. E esse ponto foi o motivo de eu ter pensado de fazer essa live. Presta atenção. Esse ponto aqui é fundamental. Como eu vejo a minha vida daqui... Daqui a 5 anos. Como é que eu vejo a minha vida daqui a 5 anos? Obrigada, Letícia. Como é que eu vejo a minha vida daqui a 5 anos? Gente, isso é muito importante. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu recebo inúmeras mensagens aqui no meu Instagram, certo? Inúmeras. De pessoas que querem construir uma família, né, que não sabem como fazer, né, pessoas que, por exemplo, não são nem casadas, né, mas estão buscando alguém, estão querendo um namorado, por exemplo, um namorado procurando uma mulher de Deus, um homem de Deus e tal, ou então já são casados, mas não querem ter filho tão cedo, né, e ficam deixando sempre pra depois o seu projeto, né, e a gente esquece que o tempo não para, né? A vida vai passando, gente, a vida vai passando. E aí, quando você chega daqui a 5 anos, você vai olhar pra trás e vai pensar, eu fiz isso. Mas o que era pra ter sido meu valor fundamental? Por isso que eu volto para o que eu tava falando sobre os valores fundamentais, né? Quais são os meus valores fundamentais, né? Então, assim, pensar nos seus 5 anos... né? Não significa que você vai fazer tudo nesse ano. Ah, Bruna, mas eu quero fazer um planejamento, não é para daqui a 5 anos, eu quero fazer um planejamento para o ano de 2023. Mas a cada ano que você planeja, você não planeja só para terminar o ano tendo fechado aquele ciclo, não, gente. Você planeja fechar um ciclo para construir um futuro, certo? Então não adianta eu simplesmente pensar assim, beleza. Esse ano eu quero começar a fazer... Vou dar meu exemplo, certo? Eu pensei assim, esse ano eu quero começar a voltar pro meu college, né? Eu parei o college na época da Estezinha, pra quem não sabe a história, vou contar aqui rapidinho. Eu parei o college na época que eu engravidei da Esté, porque eu fiquei internada, né? Não, desculpa, não foi por isso. Eu diminuí as minhas disciplinas na época da Estézinha. Quando eu engravidei da Esté, eu tava no terceiro semestre, eu tava no segundo semestre do college. Ela nasceu, eu tava no terceiro semestre. E aí, eu tinha 6 disciplinas pra fazer, mas eu fiquei internada. Então, eu precisei reduzir o número de disciplinas pra poder, pelo menos, terminar aquele semestre, né? E não sair de tudo, porque também nosso visto dependia do estudo na época. E aí, eu tive que diminuir as disciplinas, só fiz 3 disciplinas. Quando foi no semestre seguinte, que seria o semestre pra eu terminar o meu college, eu fiz todas as disciplinas.
Mas eu ainda tava devendo 3 disciplinas e mais o estágio, certo? E aí o que aconteceu? Não consegui terminar, né? Aí depois a gente foi chamado pro PA, eu esperei o meu PA sair pra poder voltar pro college, certo? O meu PA saiu ano passado, aí eu engravidei de novo. E aí eu não consegui voltar pro college ainda, porque eu engravidei de novo, né? E aí eu pensei, esse ano eu vou voltar pro college em janeiro, né? Foi uma meta que eu pensei, certo? Só que o que aconteceu? Quando eu fui colocar no papel, eu vi o quê? Que eu tenho um bebê de 4 meses, que eu não tenho ninguém pra ficar com ele ainda, que eu não vou colocar ele no daycare, porque não é minha prioridade, né? Inclusive foi por isso que eu fiz a licença maternidade de 18 meses, mesmo ganhando menos, pra poder ficar com os meus filhos em casa, porque pra mim essa é a prioridade, né? Então, eu tenho um bebê de 4 meses, a Esther ainda tem 2 anos, ainda não tá no daycare, e aí eu resolvi que, quando eu olhei pra isso, né, pensando daqui a 5 anos, onde eu gostaria de estar com os meus filhos, eu percebi que não seria possível voltar a fazer o college agora em janeiro, né? Por um dos motivos era esse, né? Era a questão da idade das crianças. E pensando, calculando para daqui a 5 anos, eu conseguiria voltar pro college quando? Conseguiria voltar em em setembro desse ano, que a gente chama de fall, né? Então, eu vi que se eu voltasse no fall, eu conseguiria terminar o meu college no ano que vem e a Esther e o Gabriel já estariam maiores, né? Então, uma coisa bem concreta para você entender, né? É preciso pensar não só assim, ponto, quero voltar, né? Onde é que eu vou querer chegar, entendeu? Você precisa realmente detalhar. Porque o que aconteceu? Por exemplo, ano passado, eu fui tirar minha licença maternidade, certo? Um exemplo. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, vou voltar a trabalhar, vou fazer a licença só de 12 meses, né? Só que aí, quando eu fui calcular, eu vi que os 12 meses iam se encerrar em julho desse ano de 2023. A Mariana ia estar no meio das férias, ia estar com a Esther e com o Gabriel em casa. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu não vou conseguir voltar, né? Você tem que pensar na sua meta, já olhando pro futuro mesmo, né? Um futuro distante, não tão próximo. Porque, às vezes, a gente só vê o momento, mas a gente tem que pensar mais além, né? Por exemplo, um outro exemplo, né, que aconteceu quando eu tava escrevendo as minhas metas, né? Se alguém já tiver escutado essa palavra aqui, esse testemunho aqui, esse compartilhamento de intimidade minha, vou repetir, certo? Que já aconteceu o que eu já tinha falado, né? Eu tava anotando, né, quais eram as minhas metas para daqui a 5 anos, e aí eu vi que uma delas era ter um filho de 3 anos, vamos supor. E aí, foi quando eu pensei também no college. Eu não poderia voltar pro college agora, né? Por conta disso também, porque dependia muito de onde eu ia estar. Porque geralmente, quando eu começo o college, eu tenho esses... Olha, desculpa. Quando eu engravido, os 3 primeiros meses, geralmente eu fico de repouso. Então, até nisso, eu precisava pensar. Precisava pensar no tamanho do Gabriel, precisava pensar... em como é que é a nossa rotina, a nossa estrutura aqui, porque a gente não tem ajuda de ninguém de fora, né? Assim, eles são muito pequenos ainda, não tem com quem deixar. Tenho que pensar também no período que eu vou estar de repouso, né? Será que eu vou conseguir sair de casa pra poder... Né? Então, foi uma das coisas que eu pensei eu vou voltar pro college só no fall. Já pensando daqui a 5 anos como eu estaria, né? Certo? Não sei se deu pra entender bem essa parte, mas essa parte aqui, né? Como eu me vejo daqui a 5 anos, né? Como eu vejo a minha vida daqui a 5 anos. Você precisa pensar para começar a construir algo hoje, né? Por exemplo, a minha meta, né, relacionada ao emagrecimento desse ano é pensando que na próxima gestação eu não posso engravidar no peso que eu tô hoje, né? Eu quero voltar ao meu peso anterior da gravidez justamente porque eu já sei que eu vou engordar, né? E aí, volta também para aquela questão, né, da saúde física, mental, né, do que a gente tinha comentado, né, antes. Como é que eu vou estar bem para quem eu amo se eu não tô me cuidando, né? Então, isso daí precisa ser tudo levado em consideração quando você vai colocar suas metas. A meta, ela não é só para a minha organização, para o meu chegar lá, né? Não vou fazer uma meta pensando só no que eu preciso fazer. É preciso pensar que aí isso daí vai entrar até mesmo naquilo que a gente conversou sobre mensurável e alcançável. No início da live a gente estava falando, né? Ela é possível?
né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu dependo de alguém? Eu dependo só de mim, né? Específica. Pra que eu quero chegar lá? É só pra mim mesma? Pra eu ficar bonitona? Né? Ou é porque realmente ela tem sentido? Não é só pra eu ficar bonitona, porque pra eu ficar só bonitona, pra mim não vai fazer sentido nenhum, né? Porque vai ser só pra mim, né? E aí vai inverter até mesmo a ordem dentro do que eu falei sobre os dedos da ordem. Ela precisa ter um sentido, as nossas metas precisam ter sentido, porque senão, quando a gente chega no final, se a gente alcançar a meta, a gente vai olhar e vai dizer, vixe Maria, por que eu queria tanto isso daqui? Né? Não fez o menor sentido chegar lá. É preciso encontrar sentido, né? Como eu tinha falado antes, né? Elas têm que ser relevantes para nossa vida, certo? E aí, falando sobre tudo isso, né? Eu vou te pedir, você pode ter feito uma lista de 10 metas, certo? Mas eu vou pedir para você cortar pelo menos a metade na sua lista de metas, certo? Por exemplo, para esse ano, de maneira geral, né? Eu coloquei somente 4 metas para mim. Por quê? Vou colocar aqui. Corte as metas pela metade. Bruna, pelo amor de Deus, eu fiz uma lista linda das minhas metas. Eu tenho um monte de coisa pra fazer esse ano, Bruna. Como é que você me pede pra cortar as minhas metas pela metade? Eu não tenho como. Eu tenho tanta boa vontade. E aí, eu vou lhe dizer uma coisa. De boas intenções, o inferno tá cheio, certo? Não adianta ter boa intenção pra fazer uma meta. Não adianta, pra cumprir uma meta, não adianta ter boas intenções. É preciso a gente ter coragem, como eu falava até no post, né? Coragem, renúncia e disposição, certo? Para cumprir as nossas metas. Coragem, renúncia e disposição, certo? Se eu não tenho coragem para, vamos supor, a minha meta vai ser correr 10 quilômetros, mas aqui são 6 meses de inverno. Esse é um exemplo, tá? É um exemplo. Aqui minha meta é correr 10 quilômetros, chegar a correr 10 quilômetros numa maratona, né? Mas, aqui são 6 meses de inverno. Será que eu vou ter coragem de sair da minha casa todo dia pra treinar no meio do frio a menos 20 graus? Será que eu vou ter disposição pra acordar de manhã, pra fazer esse treino lá fora, por pelo menos 6 meses? Certo? Eu tô dando exemplos, assim, bem drásticos pra vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Será que eu vou conseguir renunciar a estar na minha cama dormindo 5 horas da manhã, né? Pra acordar 5 horas da manhã pra ir correr, né? Quando, na verdade, eu gostaria de estar dormindo, porque o sol daqui só vai começar a clarear às 7h30 da manhã, né? É preciso ter coragem, renúncia e disposição pra alcançar as suas metas, certo? E se eu não... Aí eu vou voltar de novo. Se eu não tiver essa relevância, esse sentido nas minhas metas, se eu não olhar para a ordem fundamental das minhas metas, os 5 dedos da ordem, lembra? Se eu não olhar para a ordem fundamental da organização das minhas metas, eu não vou ter essa coragem, essa renúncia, essa disposição. Por quê? Porque eu vou olhar na primeira vez que eu olhar para aquela situação, eu vou desistir. E aí é o ponto onde a gente desiste das nossas metas, né? A gente desiste de cumprir as nossas metas. Quando a gente olha e pensa que a meta não é alcançável no meio do caminho. Quando a gente olha e pensa que ela não vai, que eu não vou ter sentido para cumprir a meta, né? Então, e outra coisa, né? O feito a tempo, né? Também. Às vezes a gente coloca várias metas e no final das contas a gente não consegue cumprir porque não tem tempo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo sobre mim, certo? Ano passado eu falei que eu ia conseguir fazer, eu voltei pro Instagram pensando de fazer uma live por mês, né? E aí, comecei a fazer uma live por mês, mas aí eu tive o Gabriel, e aí eu passei um tempo sem fazer. E quando foi em outubro, eu comecei a estudar mais sobre as mídias digitais. E aí, lá o professor falava, você tem que fazer uma live por semana. Aí eu, nossa, como é que eu vou fazer uma live por semana? Eu não consigo, não tenho tempo,
né? Porque fazer uma live não é só vir aqui e falar. A gente precisa preparar a live com antecedência. Eu não tenho tempo para preparar a live com antecedência toda semana, né? E aí eu pensei, não, eu vou fazer, vamos lá, vamos tentar. E aí eu comecei a tentar fazer isso e fiz, né? Comecei a fazer uma live por semana. Né? Só que o que aconteceu? Quando eu fui ver as minhas metas para esse ano de 2023, eu fiz 4 metas, né? Mais específicas, né? Que eu já falei, acho que já falei 2 aqui das minhas metas pra vocês. Vocês já sabem, pelo menos 2 das minhas metas. Mas, por exemplo, quando eu vi as metas em relação aos estudos, né? Porque eu tive metas sobre estudo, né? Então, quando eu vi as minhas metas de estudo, eu vi que eu não teria a menor condição de fazer uma live por semana. Simples assim, entendeu? Antes eu tinha pensado de, por exemplo, fazer... Uma coisa que eu tinha pensado para esse ano de 2023 era lançar um curso sobre rotina, organização de rotina, sabe? Organização de rotina pessoal, rotina familiar, que seria muito bom, né? Seria maravilhoso, né? Mas aí eu conversando com a minha formadora pessoal, a gente viu alguns pontos que eu precisaria esperar. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa da minha vida, porque eu não ia ter tempo para fazer isso agora, porque eu preciso voltar a ter uma rotina melhor de estudos, né? Já que o Gabriel já tá com 5 meses, então eu já tenho outras metas de metas anteriores que eu precisei parar por alguma razão, né? E aí o que eu fiz? Eu pensei, não, então eu não tenho como fazer uma live por semana, mas não dá, né? Então eu decidi, vou fazer uma live por mês, como eu tinha pensado inicialmente, né? E aí dá tempo até de fazer preparar um conteúdo que eu possa passar mais tempo também, né? Falando com vocês, né? Do que só meia hora, como eu tava me propondo antes, né? Meia hora por semana. E aí, isso faz parte do processo de pensar, né? Na sua vida, né? De não simplesmente pensar assim, eu vou fazer e pronto. Não, não é assim. A gente precisa pensar antes de começar a ação, né? A gente não pode simplesmente colocar pra frente assim, como se fosse dar e não dar por conta desse tempo, né? Que eu falei, né? O que ela precisa ser feita dentro de um tempo, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Pegando essas minhas 4 metas para 2023. Eu vou dar o exemplo de uma que eu já falei pra vocês, certo? Deixa eu ver aqui, minhas metas. Por exemplo, eu coloquei uma meta sobre a questão do estudo, né? Como eu falei pra vocês ano passado, eu comecei a fazer uma faculdade de pedagogia, né? E é uma faculdade à distância, eu preciso estudar bastante e eu não tenho muito tempo, certo? Né? Então, eu preciso terminar essa faculdade em maio, até maio desse ano. Foi o marco que eu coloquei. Para o meu diploma, eu não preciso alcançar até maio desse ano. Eu posso terminar até o final do ano, certo? Mas eu coloquei como eu pensei já no college, eu coloquei uma meta de terminar até maio desse ano, certo? Por quê? Porque eu preciso dar um tempo para as metas que eu vou colocar. Então, eu coloquei primeiro, né? Nome em cima, meta. Meta 1, aí coloquei diploma, o meu diploma de pedagogia. Essa é a minha primeira meta, certo? A data para eu atingir essa meta, dia 30 de maio de 2023, certo? Coloquei lá, certo? Por que eu coloquei assim? Porque eu precisava colocar no papel isso, porque desse curso que eu ia fazer, eu vou terminar em tal data, mas eu quero fazer um outro curso, certo? Começando em setembro desse ano. Então, se eu fosse simplesmente deixar, eu ia acabar chegando no final do ano com 2 cursos ao mesmo tempo. E aí eu ia ficar louca, entendeu? Porque eu não tenho tempo, certo? Então, eu coloquei a data para eu terminar, dia 30 de maio de 2023. E aí, depois vem o porquê. Lembra do que a gente foi falando sobre específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e dentro de um tempo? Então, por que eu quero chegar a essa meta? E aí eu fui lá e coloquei, tô dando os meus exemplos, certo? Porque eu quero me formar uma educadora, certo? Aí, depois eu coloquei, quais são os obstáculos para eu atingir essa meta? Eu não tenho tempo para estudar muito com 2 crianças pequenas, muito pequenas, certo? E aí, depois, o que eu preciso para completar essa meta, né? Então, eu fui determinando quais são os meus passos, né? Quais são as minhas datas para terminar, né? Até, por exemplo, dia 15 de janeiro, eu preciso terminar o módulo tal. No dia 15 de fevereiro, eu preciso terminar o módulo tal.
né? Fui colocando os módulos, fui determinando datas pra mim mesma, né? Porque, apesar de... Porque esse exemplo que eu dei acabou que ficou meio estranho, porque um curso em si, ele tem as suas datas. Mas como esse curso que eu tô fazendo, eu preciso organizar o meu tempo, eu precisei determinar tempo pra isso. Porque se eu fosse deixar só para as datas que eles colocam e para um tempo que eles me deram, eu vou acabar chocando as duas coisas, né? Os meus 2 cursos que eu quero fazer, certo? Então, você vai... Vou repetir, certo? Primeiro, coloca em cima qual é a meta. Meta 1. Depois, por que eu quero chegar a essa meta? Depois, o que me impede de chegar a essa meta? Né? Que aí vai para aquela questão das metas inteligentes, né? Que você precisa medir, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Tem algo que me impede. Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, o que me impede? Eu tenho um pouco tempo para estudar com as crianças pequenas. Então, vou ter que organizar um horário para eu estudar, vou ter que falar com meu esposo para ver um horário para ele ficar, vou ter que estudar no momento que as crianças dormirem. Eu vou precisar organizar a minha vida para poder pegar esse obstáculo que eu tô tendo para poder superar e atingir a meta, né? Depois, o que eu vou fazer para completar, né, essa meta? E aí vai entrar isso que eu acabei de falar, né? Como é que eu vou fazer para ir além diante desses obstáculos? E vou colocar datas. Para mim foi colocar datas, certo? E aí no final, você pode colocar também uma premiação para você mesma de quando você atingir a sua meta, né? Porque aí você vai pensar, pronto, cheguei ali onde eu queria, né? E deu certo, entendeu? Então, assim, só fazendo um recap, né, do que eu falei, dos projetos. Vamos pensar em metas inteligentes, né? Não vamos simplesmente colocar tudo no papel, assim, à toa, certo? Não coloque coisas à toa no seu papel, gente, não faça isso. Você vai chegar no final do ano frustrado, né? Foi que nem um videozinho que eu vi esses dias, né? Uma meninazinha falando. Eu vou estar tudo bem, vai estar tudo tranquila. Era tipo assim, vai estar tudo bem, tudo tranquilo, não vou botar muita pressão pra terminar as minhas metas, vai dar tudo certo, né? Mas você no final vai acabar ficando frustrado quando você não atingir a meta. Então, pra que você colocou a meta no papel? Era melhor nem ter colocado nada, né? Então, vamos fazer as metas inteligentes, né? Ser mais específico nos nossos propósitos, né? Medir, né? Como é que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para chegar lá, colocar bem concreto no papel, né? Alcançável, ela vai ser possível de eu atingir até o final. Tipo essa minha aqui, eu vou conseguir até 30 de maio terminar? Provavelmente sim, porque o que eu fui analisando eu vou conseguir, né? Então, relevante, qual o sentido dela, né? A meta precisa ter sentido. E aí já vai para aquela parte dos valores fundamentais. Mas a meta precisa ter sentido de vida. Depois, precisa ter dentro de um tempo. Você precisa ter um tempo específico para atingir aquela meta, certo? Isso foi o primeiro ponto. Metas inteligentes. O segundo ponto são meus valores fundamentais, que foi aquilo que a gente comentou sobre os 5 Ds da ordem, né? Eles precisam ter uma ordem de prioridade, né? Dentro daquilo que você vive, o que você precisa fazer, certo? Esse D da ordem, gente, eles não são importantes só para planejamento de organização do seu ano, não. Eles são importantes para a tua vida inteira. Tudo na tua vida. Se você pensar nos Ds da ordem, a tua vida vai mudar. Vai mudar para melhor, né? Pensa que se você dá uma prioridade para cada coisa na sua vida, você vai ter mais tempo, né? Tudo que a gente consegue organizar melhor, a gente consegue viver melhor, né? Se eu tiver... Aí vai para aquilo que eu falei, né? Se eu já estiver bem, né, dentro da minha ordem, eu vou estar bem para lidar com o outro também, né? Então, os valores fundamentais, não esquecer dos valores fundamentais, os Ds da ordem: Deus, família, trabalho, descanso, lazer, cultura e a responsabilidade social, certo? Depois, o terceiro ponto é como eu me vejo daqui a 5 anos, certo? Foi isso, né? Isso. Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Refletir, realmente, né? Você precisa pensar nisso. Eu falo isso até para os mais jovens, né? Às vezes a pessoa pensa assim, se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas, às vezes eu vejo, né? Por exemplo, muitos jovens pensando assim, não quero só curtir minha vida aqui, quero terminar minha faculdade, vou viajar ao mundo, vou... Não, nem só pessoas muito jovens, né? Até casais assim, bem jovens também, né? Vou viajar ao mundo,
quero só curtir aqui meu momento, tá tudo bem, vou viajar, não quero saber de construir uma família agora, né? Não quero saber de Deus, deixa Deus pra quando eu tiver velho. Muitos jovens pensam assim, né? E aí, quando você olha para o que realmente faz sentido na tua vida, você diz, aí você chega pensando daqui a 5 anos, mas onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero ter viajado o mundo todo, mas eu quero ao mesmo tempo estar trabalhando num cargo maravilhoso no meu trabalho, né? Quero estar na última escala, né? Eu não quero mais ser, por exemplo, um advogado júnior, eu quero ser um advogado sênior, eu quero viajar a tantos lugares, mas ao mesmo tempo eu não tenho dinheiro para pagar as passagens, né? Eu não. Então, assim, a pessoa não tem uma ordem nem no que ela tá pensando, né? Como é que eu vou planejar daqui a 5 anos já ter viajado o mundo, já tá sendo um advogado sênior, já tá com uma família maravilhosa, com 10 filhos, já tem. E aí tá com corpo perfeito, né? Quando a gente pensa assim, idealiza. Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir ter viajado o mundo daqui a 5 anos se eu não tenho nem dinheiro para pagar as minhas viagens, né? Porque o meu trabalho foi deixado para último lugar, né? Às vezes a pessoa pensa assim. E aí você vai ver que dentro daquele dedo da ordem, né? O descanso, o lazer, a cultura ficou acima do dever de vida profissional, né? Ou então a pessoa pensa assim, eu quero tá muito bem na minha profissão, né? Eu quero ter comprado a minha casa, ter trabalhado tanto para atingir aquele objetivo. Mas a pessoa não conseguiu ver os outros valores que são fundamentais, entendeu? Então, assim, essa análise do que você vai ter feito daqui a 5 anos, ela é muito importante. Do que de como você vê a sua vida. Não é do que você vai ter feito, né? Mas como você vê a sua vida daqui a 5 anos. Essa análise é essencial, né? Isso daí vai fazer, inclusive, você repensar suas metas. Eu te aconselho a fazer isso ainda essa semana, porque essa análise vai fazer, inclusive, você repensar suas metas, né? Para os solteiros, às vezes a pessoa pensa assim, daqui a 5 anos eu quero estar casada, certo? De uma forma bem simples. Daqui a 5 anos eu quero estar casada. Tá, o que é que eu tô fazendo pra estar casada daqui a 5 anos? O que é que eu tenho feito, né? Tenho ficado ali só dentro da minha casa, enfurnado, não sai pra nenhum canto, não conheço outras pessoas novas, não convivo com pessoas boas, não tô me cuidando, né? O que eu tô fazendo? O que eu posso fazer para começar a partir de hoje a pensar nesses meus 5 anos, né? Já casado, né? Então, é importantíssimo você se ver daqui a 5 anos. E por fim, né? Já te digo para você começar a cortar suas metas pela metade. Provavelmente, se você tiver colocado 10 metas no papel, diminua para 5, né? E uma outra coisa, só para terminar, que eu queria te dizer pensa de rever todo mês, né? Todo mês eu vou pensar o que eu tô fazendo ali para chegar lá. Por exemplo, uma das minhas metas é essa do diploma, né? Que eu tô terminando. Então, eu coloquei metas de completar módulos em determinado tempo. Todo mês eu preciso ver, será que eu terminei isso aqui? Será que eu já fiz isso aqui? E vendo o que eu fiz para cumprir aquilo ali, né? Então é isso, gente. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Eu já tô caminhando aqui pra terminar a live, né? Eu espero que tenha sido, assim, de grande ajuda, né? Às vezes eu tô aqui realmente pra ajudar, né? Vocês no que precisar. Pode mandar mensagem quando quiser na caixinha de perguntas, né? Gostaria de dar mais tempo pra isso, mas eu vejo que vai também nessa parte da prioridade, né? Da ordem de prioridade, né? Do que eu posso fazer na minha vida. A minha prioridade hoje, eu olho, né? Quando eu tenho uma responsabilidade social, tô aqui. Mas, às vezes, eu consigo falar várias coisas no dia e tal. E ficar postando, as meninas, as crianças, né? E tudo. Mas, nem sempre eu consigo. Porque tem outras prioridades, né? Que vem. Né? Uma coisa não pode anular a outra. Certo? Então, eu espero que esse ano de 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Né? Muitas bênçãos mesmo sobre todos nós, né? Que a gente possa realmente ter um olhar de esperança, um olhar de alegria diante das situações, mesmo que as coisas fiquem difíceis de novo, né? Pode ser, a gente começa o ano assim cheio de expectativa, né, para que tudo seja maravilhoso, e a gente quer que seja mesmo, né?
Mas é saber também que a nossa vida ela não é feita só de ressurreição, ela também é feita de cruz, né? E existe um caminho de cruz e ressurreição, cruz e ressurreição. Então, se vier uma situação difícil, é sempre ter um olhar de fé e de esperança, né? Sabendo que a gente vai acolher também com alegria, com todas as dificuldades que vierem, pensando no olhar de fé e de esperança, né? De não se fechar pensando que é só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, né? Então, realmente pensar no ano de 2023 como um ano de esperança, mesmo que venham outras dificuldades, né? Esperança porque no ano, nas minhas metas, no que eu vou fazer? Não. Esperança em Deus, que é o primeiro dos deuses da ordem, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pra quem ficou aqui até o final, né? Por favor, volta depois lá do comecinho pra ver a live, ver se os pontos pra repensar e faz ainda essa semana os seus pontos, né? Faz ainda essa semana, rever ainda essa semana as suas metas que você fez, tá certo? Eu vou printar essa minha tela aqui, vou colocar aqui escrito pra ficar salvo aqui. Eu acho que dá pra fazer isso, não sei. E aí vai ficar salvo aqui também. Se eu não conseguir botar aqui, eu coloco num outro post, tá certo? Pois que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau.